Frequência cardíaca, condicionamento físico e porcentagem? Sim, o Enem conseguiu reunir tudo isso num exercício só. Fica comigo que você vai acompanhar essa resolução. Olá, eu sou a Mari, professora de matemática aqui do Mega. Vamos resolver esse exercício do ciclista e analisar o que ele está querendo da gente? Vamos para a leitura. Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trechos no percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram. Então você tem aí a tabelinha com as frequências máximas alcançadas por trecho. Leve no plano, forte no plano, subida moderada, subida forte e suas respectivas frequências cardíacas máximas. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima, que por sua vez é dada pela fórmula. Então a frequência máxima é 220 menos a idade, em que a idade é dada em ano e FC máximo é dada em batimento por minuto. Então nós temos aqui idade em ano e FC máximo batimento por minuto, que está na nossa tabela. Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são leve no plano, forte no plano, subida moderada e subida forte. Então aqui nós vamos ter as alternativas para selecionar aonde que ele mantém esse condicionamento físico ideal de acordo com esse exercício. Volta para cá para a gente ver a resolução. Então, organizando esses dados que a gente extraiu do exercício, nós sabemos o seguinte, que esse ciclista ele tem 61 anos, o exercício fala sobre a faixa aeróbica ideal. Qual que é essa faixa ideal? Ela tem que estar compreendida entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. E o que é esse FC máximo? O exercício forneceu a formulinha aqui. Bom, o que você precisa fazer? Você precisa somente substituir a idade dessa pessoa aqui. Nós sabemos essa idade é 61 anos. Então, bora lá, vamos calcular esse nosso FC máximo. Então, fazendo a subtraçãozinha aí que a gente precisa, 220 dado do exercício, menos a idade desse ciclista. A idade desse ciclista, 61 anos. Então, nós vamos ter como nosso máximo 159. Legal, galera. O que a gente sabe? A gente sabe, então, a porcentagem que nós estamos trabalhando. Essa nossa frequência cardíaca máxima tem que estar entre 65% e 85% para a gente encontrar a nossa faixa ideal. Então, vamos começar pelo mínimo. 65% da nossa frequência cardíaca, 159. Beleza? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aí, vocês vão ter como 103,35. Então, a gente já sabe o mínimo que ele está. E o máximo da faixa ideal, 85% do 159, que é a frequência cardíaca desse ciclista específico. Beleza? Variou a idade, muda essa faixa ideal, porque vai mudar a porcentagem. Porcentagem está relacionada a uma certa quantidade. Alterou a quantidade, logicamente que a porcentagem vai alterar junto. Então, calculando aqui 85% de 159, nós vamos ter 135,15. Bom, então nós temos aqui qual é essa faixa que esse ciclista está. Ele tem um mínimo de 103,35 e um máximo de 135,15. O que é que você precisa fazer? Ô, Mari, fala. Uma pergunta. Sim. 65% e 85%, o que você fez? Que conta que você faz ali para eu descobrir aquele 103 lá, 0,35? Eu fiz 0,65. 0,65? Isso. Ah, tá bom. Obrigado. Você acha que especifica? Não, eu tô tirando só uma dúvida mesmo aqui como assistente. Você quer que coloque? Você acha que é o melhor? Não, era para ser natural mesmo, mas tudo bem. Não precisava você ter parado assim. Certeza? Era para você falar, eu tô tirando dúvida justamente pra você explicar. Isso aqui eu não combinei com você. Ah, desculpa. Era para ser natural mesmo, entendeu? Entendi. E agora, o que a gente faz? Agora você continua o exercício. Você continua onde você estava, depois eu corto e volto aí. Você quer que eu... Não, você entendeu minha dúvida? Não, eu entendi. Eu sei o que você fez, mas eu tô...
Bom, então antes da gente voltar para a tabela e verificar essas faixas, a qual nível que está lá na nossa tabela, vamos retomar uma coisinha aqui? Às vezes você pode falar assim, puxa, Mari, eu não lembro 65% e um assunto que cai com muita frequência. Lembrando, pessoal, quando a gente fala em porcentagem, nós tínhamos lá 65%. Você tem várias opções para escrever essa porcentagem. Pode ser que no exercício seja melhor você escrever 65% em forma de fração, 65 num total de 100. Pode ser também que no teu exercício seja vantajoso você escrever isso aqui em forma decimal, 0,65. Lembrando, galera, se você está fazendo uma divisão, você tem 2 zeros no seu denominador. O que é que você vai fazer? Você vai andar com a sua vírgula 2 casinhas. Tá, Mari, mas eu não tenho vírgula. Lembra que a vírgula sempre está após esse número. Então, se a minha vírgula está após o 65, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Nossa vírgula ficou aqui. Então, 0,65. Aí você encontra essa porcentagem, esse número decimal. Esse número decimal, a fração e a porcentagem são todos números correspondentes. O mesmo vale para o teu 85%. 85% a gente pode escrever em forma de fração e também em forma decimal. Divisão por 10, 100, 1000. Quantidade de zeros no denominador corresponde à quantidade de zeros que você vai andar com a sua casa. Então, se nós temos 2 zeros, 2 vírgulas para esquerda. Por quê? Porque você está dividindo. Esse seu número ele tem que diminuir. Por isso que você vai andar para a esquerda. Então, 1, 2, ficaríamos com 0,85. Ok? Aí você faz uma multiplicaçãozinha. Você vai multiplicar 0,65 vezes 169 e 0,85 vezes 159. Se esses números fossem números terminados com 0, 1000, 10.000, valeria a pena você trabalhar com esse tipo de situação, porque aí você consegue cancelar zeros do numerador com zeros do denominador. Beleza? Feito isso, foca nessas duas faixas. Mínimos 103,35 e máximos 135,15. Vamos verificar qual é a faixa correta que esse ciclista está. Vamos lá para o exercício. Então, nós temos aí a tabelinha que vai falar qual é a classificação, o trecho do percurso. Gente, vamos lá para o batimento cardíaco? A frequência cardíaca aqui. Então, nós temos uma frequência cardíaca 90, não quero, não está na minha faixa. 120 me interessa. O meu mínimo era 103,35. 130 me interessa? Sim, interessa, porque o meu máximo é 130,15. 140 me interessa? Não, 140 ultrapassa o meu máximo. Então, aqui o trecho que ele vai estar forte no plano e subida moderada. Então, nós vamos ter como alternativa correta, alternativa D, forte no plano e subida moderada. Então, pessoal, esse foi um exercício que trabalhou aí frequência cardíaca, condicionamento, exercício legal, porcentagem, você pode relembrar algumas coisas. Pessoal, espero vocês no próximo exercício. Até mais!